Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Gostaria de chamar a nossa pregadora dessa manhã, Laís, profetizando, pregadora internacional. Vai estar pregando para as nações aí logo, logo. Amém. Você poderia estender as suas mãos agora, para que nós possamos pedir ao nosso Deus que use a nossa irmã nesse momento. Amém. Senhor, muito obrigado pela vida da Laís, muito obrigado por quem ela tem sido. Obrigado porque o Senhor tem dado cada vez mais capacidade, conhecimento. E nesse momento em especial, ela vai estar trazendo a sua mensagem. Vai ser agora uma introdutora para estar colocando, Senhor, sementes aos nossos corações. Então, que tudo que venha a sair dela nesse momento possa ser aquilo que o Senhor trabalhou com ela, faça que ela possa lembrar de cada detalhe, para que ela possa, Senhor, da melhor maneira possível, expressar o que o Senhor já falou ao coração dela para a tua igreja. Em nome de Jesus, use-a e que ela possa ficar tranquila e calma e ser usada da melhor forma nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Som. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom, todo mundo já sentou, né? Eu ia falar que você pode se sentar, mas agora vocês já estão todos sentadinhos. Vocês estão bem? Estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Nós estamos aqui na Escola Dentro e Fora. E quem é que já viveu muitas experiências com Deus aqui, desde que chegou? O Senhor tem falado com a gente grandemente. Ontem foi o primeiro dia em que nós fomos para as ruas, né? Lá para a Praça do Jardim Tropical, evangelizar. Foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção. Eu quero agradecer por todos que estão contribuindo para que tudo o que está acontecendo aqui aconteça. Muito obrigada. Tem uma galera linda aí que doou bastante coisa. Nós tivemos, para a glória de Deus, muitas adoções, né, para a galera que estava sem condições de vir. Vocês, essa igreja, tem tornado possível que a gente faça aquilo que o Senhor tem pedido para a gente fazer. E nós queremos agradecer a todos vocês que estão doando uns bolos para a gente comer no café da manhã, no café da tarde. Quero agradecer a você que veio para a equipe da cozinha, veio ralar aqui, né? Abençoar a gente com essa comida maravilhosa. Quero agradecer a você que está aqui, que se disponibilizou para ser um instrumento do Senhor nesses dias de carnaval, de forma direta ou de forma indireta. Que o Senhor continue abençoando. Agradecer ao pastor Davidson, que abraça, né, a gente, que vai aí junto com a gente, permite que a gente fique na igreja todos esses dias, né? Quero agradecer a pastora Zélia, que sempre apoia a gente, pastora Sheila. Vocês são uma bênção. Os pastores dessa igreja são muito abençoados. E eu sou muito grata mesmo, de verdade. Algumas coisas, né, aconteceram. Ontem a gente teve que chamar um caminhão-pipa, porque não tinha água. Porque abençoada da Águas do Rio, mais uma vez, né? Cortou a água, enfim. Mas a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, e não vai ser isso que vai parar a gente, amém? Então, estamos muito felizes e nós estamos lendo, irmãos, o Novo Testamento inteiro durante esses dias de Escola Dentro e Fora. E aí, nós já lemos Atos, Romanos, Marcos, Gálatas, Efésios e Filipenses, certo? Acertei? E nós já lemos esses livros. Hoje tem mais, amanhã, terça, né, quarta, estaremos aí fechando a leitura do Novo Testamento. E, assim, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela fala com a gente de forma diferente todas as vezes que a gente lê. Todas as vezes que a gente lê essa palavra, ela fala com a gente de uma forma diferente. Então, eu queria conversar um pouquinho, foi uma coisa que me tocou muito, né? Nesses dias, e quando a gente lê, na verdade, sempre que eu vejo a forma como o apóstolo Paulo se converteu,
como ele viveu a vida dele cumprindo a missão de pregar o evangelho, eu fico impactada. Me impacta muito porque ele realmente mudou de vida. Ele foi transformado, absolutamente transformado, né? A partir do momento em que ele encontrou com Jesus. E isso me confronta muito sobre a forma como ele era firme, sabe? Como ele não era meio termo, como ele era firme naquilo que ele acreditava, naquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. E muitas vezes nós nos pegamos de uma forma assim, que a gente abre muitas concessões das coisas de Deus, a gente às vezes não é tão firme assim naquilo que a gente acredita. A gente, quando passa por alguns problemas, a gente acaba às vezes desanimando, desistindo, sabe? E isso eu estou falando por mim, né? Porque essa palavra me confrontou. Então eu coloquei aqui um tema que foi transformados para resgatar. Todos nós aqui fomos transformados por Jesus, amém? Você foi transformado por Jesus? Depois que você encontrou Jesus, a sua vida mudou? A minha mudou. Mudou muito. A partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida mudou. Um encontro verdadeiro, né, irmãos? Porque a gente sabe que muitas vezes foi o que aconteceu comigo. Eu fui nascida e criada na igreja, mas chegou um determinado momento, eu me afastei, vivi no mundão e depois eu voltei. E eu costumo dizer que foi quando eu voltei que eu tive um verdadeiro encontro com Cristo. E antes disso, eu vivia na igreja, fazia as coisas na igreja, né? Eu dançava, cantava no coral. Mas assim, eu acho que era o ambiente que eu fui criada e eu fui vivendo aquilo ali. Eu não tinha tido um verdadeiro encontro com o Senhor. E aí, depois de estar afastada, de viver no lamaçal do pecado, Jesus me resgatou. Glória a Deus por isso. Eu não sei o que seria de mim se não tivesse acontecido isso. Então, eu creio que todos nós aqui fomos transformados. E Paulo, a mesma coisa. Ele era um perseguidor de cristãos, né? Quando ele se converteu, ele era um perseguidor de cristãos. E o encontro de Paulo com Cristo foi um encontro muito marcante e Jesus transformou a vida dele por inteiro. Então, a gente vai ler aqui, juntos, de novo, né? Para quem está dentro e fora, a gente vai dar uma rápida lida de novo em algumas passagens. E acredito que todos nós aqui já passamos por esse texto em algum momento. Está lá em Atos 9, que fala sobre a conversão. O título é a conversão de Saulo, né? Paulo, não tem problema. Saulo não caiu do cavalo e mudou de nome depois que caiu do cavalo, tá, gente? Então, vamos lá. Atos, capítulo 9. Vou ler do 1 até o 18 ou 19. Vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá,
este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Essa história aqui, né, da conversão de Saulo é incrível, é incrível. Uma pessoa que matava cristãos, que estava ali pronto para poder acabar com tudo aquilo, com quem estivesse no caminho, encontra Jesus e, de repente, muda toda a sua vida, fica cego, né, e muda tudo de uma hora para outra. E aí, Ananias, um discípulo, recebe do Senhor uma missão. Eu queria abrir um parênteses aqui, que eu me identifiquei muito quando estava lendo, que isso aqui que aconteceu com Ananias, a gente vive na prática no Dentro e Fora, né? A gente, antes de ir para a rua, a gente ora pedindo ao Senhor que o Senhor nos mostre pessoas com quem que Ele deseja alcançar, pessoas que Ele quer falar, pessoas que Ele quer resgatar, né? E acontece mais ou menos como aconteceu aqui. A gente ora pedindo a Deus palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. O Senhor nos dá visões, o Senhor nos dá nomes. Às vezes o Senhor nos dá cor da roupa, aonde a pessoa vai estar parado. E é uma coisa assim, gente, sobrenatural, realmente. Realmente sobrenatural. E eu nunca tinha vivido isso antes do Dentro e Fora. Nunca tinha vivido isso dessa forma que a gente vive aqui. Então, a gente faz uma lista com os nomes das pessoas que a gente encontra, que o Senhor fala com a gente, e nós vamos até a rua para poder falar com essas pessoas. E o Senhor, durante a nossa caminhada lá de evangelismo, também fala com a gente. Ontem, o Senhor revelou Davi, por exemplo, uma situação que uma moça estava passando. E foi algo incrível, porque era exatamente aquilo que ela estava passando. E a mulher começou a ficar quebrantada lá na hora, porque o Senhor revelou ao Davi que ela estava passando por uma dificuldade na gravidez. E ele usou isso prontamente e foi falar com aquela mulher. Então, irmãos, aquela mulher, ela se sentiu tocada pelo Senhor naquele momento. Porque o Davi, assim como nós, temos buscado, assim como Ananias, né, estava ligadinho com Deus ali, para ouvir aquilo que o Senhor tinha a falar. Para ouvir aquilo que Deus precisava fazer através da vida dele. Né? Nós estamos disponíveis, nós temos estado disponíveis, a sua vida mudou ao ponto de você ter essa ligação com o Senhor? Ou será que você nem acredita nisso? Como eu não acreditava que era possível. Quer dizer, acreditava, mas nunca tinha vivido na prática, né? E a gente vai vivendo a nossa vida, normalmente, fazendo as nossas coisas, vindo para a igreja no domingo, né, para poder cultuar o Senhor, esquecendo da nossa verdadeira missão, que é anunciar o Evangelho por toda parte, que é levar o amor a pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou que até conhecem, mas nunca se entregaram para Ele. Então, ontem, nós fomos lá para aquela praça. O Tiago e o Natanael conseguiram falar com o cara lá do palco, conseguiram subir lá no palco. Eles pararam a música e deram a palavra para o Tiago e para o Natanael. Foi incrível, assim, porque as pessoas ficaram meio assim, né, sem saber o que estava acontecendo. Tinha gente que já estava, né, já tinha bebido umas e outras aí. Tinha gente que já estava bem alterado, alegre, né, assim, alto. E ficou todo mundo assim. E o próprio DJ, a pessoa que estava lá, falou assim, não, vamos deixar eles falarem aqui, porque oração nunca é demais, né? Oração nunca é demais, deixa eles orarem. E aí eles pegaram o microfone, puderam orar. O Natanael falou um pouco do que a gente estava fazendo ali. E o Tiago pôde falar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se entrega para Ele. E essa é a mensagem do Evangelho. A gente não precisa de muita coisa. A gente não precisa chegar rodopiando e dizendo, eis que eu te digo e tudo mais.
Não tem problema nenhum também, se é assim que o Espírito Santo se manifesta a você, tá? Mas a gente não precisa de grandes estardalhaços. A gente precisa anunciar a mensagem do Evangelho, que é simples. Jesus morreu por nós estávamos afastados do Senhor. Jesus morreu por nós, nos deu a oportunidade de sermos salvos e nós fomos salvos do inferno. Se nós crermos em Deus, nós seremos salvos. Se a gente confessar com a nossa boca, nós seremos salvos. Na nossa camisa está escrito, Jesus está afim de você. Foi uma forma que a gente encontrou de chamar a atenção das pessoas na rua. É um coração. Levanta aí, amor. Aproveita que já vai ficar de costas mesmo. Modelo aí. Está escrito aí nas costas da blusa. Jesus está afim de você. E embaixo tem o versículo. Vira aí, amor, para eu ler. Aproveitar. Para eu ler, porque eu não vou abrir aqui agora. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que foi, gente? Está fazendo graça, né? É isso aí. Então, assim, essa é a mensagem que a gente está indo levar para a rua. Jesus está afim de você. Muito mais do que um amor passageiro, né? E aí, quando a gente vai para a rua, a gente fica observando muitas coisas. Tinham meninas muito novinhas, eu fiquei muito assustada. Porque na mesma hora que eles estavam lá no palco falando, eu abordei 3 meninas, a gente estava com as Bíblias na mão, nós levamos Bíblias para dar de presente. E foi assim, né? Eu falei, gente, ninguém vai querer pegar a Bíblia no carnaval, porque Bíblia vai ficar, como é que eu vou ficar? Tá lá, fantasiado, vai segurar a Bíblia. Mas, cara, na hora que eu falei, e eu me assustei, porque as meninas, elas estavam fantasiadas, tinha uma menina de coelhinha e tinham outras 4 menininhas com ela. E eu fui perguntar a idade e elas me falaram, uma falou assim, eu tenho 12 anos, eu tenho 11 anos, eu tenho 9 anos. E eu falei, meu Deus. E elas estavam sozinhas ali. Eu falei, vocês vieram com quem? Meus pais estão ali, não sei o quê. Sabe, com roupas totalmente sexualizadas, com fantasias erotizadas, ali no meio daquele lugar, prontas para serem, sabe, como presas, assim, a serem pegas ali. Não só pelo diabo, né? Mas pelos homens também, pelo olhar malicioso. E aí eu olhei para aquela menina que estava fantasiada de coelhinha, falei com ela, perguntei o nome dela, perguntei se elas já tinham Bíblia e tal. A gente foi conversando e eu falei, vocês querem uma Bíblia de presente? Eu trouxe de presente para vocês. Todas elas, eu quero. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Que eu tinha 3 só na minha mão, né? Eu falei, alguém aqui é irmão de alguém? E, a gente é irmã. Eu falei, então uma para vocês, que fica uma lá na sua casa, uma na sua e uma na sua. Aí eu olhei para essa menina que estava fantasiada, ela estava com os olhos vermelhos. Eu falei, você estava chorando? Aí ela não quis me responder. E aí eu falei assim, tá tudo bem? Aí ela, tá. Aí na hora que eu fui orar por elas, eu falei, vocês conhecem Jesus? A gente foi conversando. E aí, na hora que eu falei, vamos orar então, eu perguntei para ela assim, você tem algum pedido especial? E ela falou, tenho. Eu quero que os meus pais parem de beber. Porque quando eles bebem, é um inferno lá em casa. E aí eu não sei se ela estava com os olhos vermelhos porque ela estava chorando por causa disso. Na verdade, eu nem sei se ela queria estar ali fantasiada daquele jeito. Às vezes nem queria. Os pais foram curtir e ela foi. Compraram uma fantasia para a filha e ela foi. Às vezes ela nem queria. Ela nem estava feliz de estar ali porque elas estavam paradinhas ali. São crianças, meu Deus. Crianças. E, de repente, ela falou isso. Ela falou, eu quero que eles parem de beber. Eu falei, eles vão parar. Você tem fé? Aí ela, tenho. Falei, então você vai orar, a gente vai orar. Você vai entregar sua vida para Jesus e a sua fé vai aumentar a cada dia. Quando você lê essa palavra aqui, a sua fé vai aumentar. Tá bom? Combinado? Ela, combinado. Aí a gente orou e eu abracei elas ficaram surpresas. Na hora que a gente abraçou, eu falei, meu Deus, coisas simples que a gente podia estar fazendo todos os dias e a gente não faz. Esperei o dentro e fora chegar para poder fazer isso, podendo ter feito muito antes. O grande problema é que às vezes a gente espera uma ocasião específica, a gente não vive isso no nosso dia a dia. Tem evangelismo na praça, quando o coro vai cantar lá, nós vamos, falamos com as pessoas e depois
a gente volta para a igreja e começa a viver as nossas vidinhas de crente comum todos os dias. Enquanto tem pessoas sedentas pela palavra. E aí, a Andresa, que veio pregar ontem aqui, antes da gente ir, ela falou uma coisa que me impactou, que ela falou assim, que na verdade a gente sabe, mas a gente esquece, né? Porque não tem uma pessoa que quando a gente vai pregar, falar com eles lá na rua, eles falam assim, não quero ouvir, não. Eu nunca presenciei. Alguém fala, não, sai daqui. Nunca. Posso falar com você? Pode sim e tal. E as pessoas, o mundo diz pra gente que ninguém quer Jesus. Mas as pessoas estão sedentas por Jesus. Isso é uma mentira do diabo para te parar, irmão. Isso é uma mentira do diabo para você acreditar que você não tem que falar, para você ter vergonha de falar com seus colegas de trabalho. Eu vou ser chato, eu vou ser careta. Para você ter vergonha de abordar alguém na rua, no ônibus, no supermercado. Isso já aconteceu comigo. Há um tempo atrás, o Senhor falou para eu orar pela menina, pela caixa do mercado. Eu fiquei com vergonha, não orei. Depois eu falei com o Douglas assim, eu pequei. Eu tinha que ter orado pelaquela moça do caixa, eu não orei. Eu me acovardei. Porque em ocasiões específicas a gente até faz. Mas como conduta de vida a gente não vive o evangelismo na prática. Então, Paulo, a diferença para mim de Paulo foi que ele foi transformado e a vida dele não se baseava mais em nada a não ser pregar a palavra. A não ser desempenhar o ministério que Jesus tinha para ele. Então, Ananias obedeceu, mesmo cheio de medo, foi lá e fez o que o Senhor mandou. Orou por Paulo e as escamas caíram dos olhos dele e ele voltou a enxergar. E daí para frente, a vida dele foi baseada nisso. Foi baseada em falar, em cumprir a missão dele. E ele era muito intenso e ele viveu por isso a vida inteira dele. Só que quando a gente é encontrado por Jesus, a nossa vida não muda dessa forma. A gente às vezes encontra com Jesus, diz que é transformado, mas continua vivendo como se nem tivesse encontrado Ele. Como se nunca tivesse visto Ele. Foi interessante que teve uma hora que a gente estava indo embora, e a gente com a camisa, todo mundo ficou olhando. Ontem a gente estava com a Bíblia na mão, então o pessoal olhava mais ainda. E teve uma menina que ela estava assim, ela estava segurando uma bolsa térmica, né, provavelmente cheia de bebida, parada, sozinha. Ela estava sozinha. Alguém deixou ela, foi fazer alguma coisa, e ela estava ali sozinha. Quando eu passei por ela, ela fez assim, ó. Tipo assim, ela nunca tinha me visto. Mas ela queria que eu fosse lá falar com ela. E eu fui. Falei, você não está feliz de estar aqui, né? Ela, não. Por que você veio, então? Eu vim. Não tinha nada para fazer. Eu vim. Falei, você sabe que o seu lugar não é aqui. Você é uma princesa do Senhor. O Senhor quer você, Ele te ama e tal. Então, assim, a gente não fala. Nós simplesmente estamos dormindo. E aí, quando a gente lê algumas coisas que o apóstolo Paulo escreve nas cartas dele e tudo mais, a gente fala, gente, mas Paulo era convencido, né? Caraca! Gente, ele não era convencido, ele era seguro. Ele sabia quem ele era. Ele sabia para que o Senhor tinha chamado ele. Ele tinha confiança. E ele não voltou atrás. Estava aqui, ó, o Senhor disse a Ananias, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel, e mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo aceitou o chamado, ele foi com toda a sua intensidade, sabendo que iria sofrer. E o que a gente faz quando a gente sabe que a gente vai sofrer por alguma coisa? A gente não faz. A gente volta atrás. A gente retrocede. Mas Paulo não. Deus mostrou para ele o quanto ele deveria sofrer pelo nome dele e ele não se importou. Sabe por quê? Porque ele realmente morreu. Morreu para Cristo. E passou a viver para Cristo. Cristo passou a viver nele. Então, para ele, a vida dele já não importava mais. Para ele, o que ele achava já não tinha mais sentido nenhum. Era o que o Senhor achava que Paulo queria fazer. Era o que o Senhor tinha dito para ele que ele queria cumprir. Seja sincera e bem
bem sincero aí com você mesmo, não precisa responder, responde para você. Você realmente se importa com o que o Senhor quer fazer? Realmente você tem se importado com o que Deus quer fazer através da sua vida? Ou você acha que você aceitou Jesus só para vir para a igreja, curtir esse ar-condicionado? Maravilhoso, diga-se de passagem, que está um calor. É muito bom, é uma maravilha esse ventinho gelado batendo aqui. Mas você acha que você foi salvo só para isso? Você acha mesmo? Não, não é possível que você ache que viver com Jesus é só isso. Você ser uma pessoa diferente das outras, vir aqui no domingo, entregar seu dízimo, ou às vezes nem entregar, porque você não é obrigado, isso é bobeira. Não fazer nada, não abençoar ninguém. Receber só para você. Só para você, só para você. Será que foi para isso que Deus te chamou? Não é possível, gente. Mas a gente vive como se fosse. A gente vive como se o Senhor tivesse chamado a gente só para vir para a igreja e ficar aqui, ter comunhão. É muito bom, gente. Quando a gente chegou, cara, é maravilhoso a gente ser recebido, louvar junto. E é muito fácil se acostumar com essa atmosfera aqui do dentro e fora. Chega na quarta-feira, depois que a gente vai embora e na quinta a gente tem que viver normalmente, caraca, é esquisito, é esquisito. É muito bom estar na comunhão dos santos, comer todo mundo junto, participar do que o Senhor está fazendo, ler a palavra de Deus. A gente se acostuma muito fácil com essa atmosfera. Se você não se acostuma, olha para dentro de você e pensa que vê o que está acontecendo aí. Tem alguma coisa errada. Muita gente, muito mais pessoas podiam estar aqui no dentro e fora, mas isso aí não vem ao caso. Cada um é cada um e cada um dará contas com Deus daquilo que fizer ou não fizer. Essa responsabilidade não é minha. Mas, se você pode, faça. Não só no dentro e fora. Faça na sua vida, no seu trabalho, enquanto você está vivendo. Fale de Jesus onde quer que você esteja. Seja Jesus onde quer que você esteja. Morra por Cristo. Viva por Cristo. Que seja Cristo vivendo através de você. Que seja o Senhor vivendo através de nós. Que realmente nós tenhamos sido transformados para resgatar as vidas que ainda não conhecem a Jesus. O nascimento de Jesus, ele dividiu a história. A gente sabe que a data está lá, antes de Cristo e depois de Cristo. Não importa se a conta está certa, está meio diferente. É antes de Cristo e depois de Cristo. A sua vida tem um antes de Cristo e depois de Cristo? A sua história tem um antes e depois de Cristo? De verdade, como foi com Paulo? Paulo mudou radicalmente a sua vida para cumprir a missão que havia recebido. Paulo não queria saber. Ele deixou realmente as coisas velhas para trás. Lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram as novas. Vamos ler juntos, gente? Está projetando lá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. Se fizeram novas todas as coisas antigas na sua vida já passaram. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Foi assim com Paulo. As pessoas ainda com medo de que ele fosse matar e ele começou já a viver as coisas novas. As coisas antigas já passaram. Ele perseguia cristãos, mas dali do encontro dele com Jesus em diante, isso não acontecia mais e ele não estava nem aí para o que falavam. As coisas antigas já passaram. E eis que... Não é tudo se fernou, né? Era outra versão. Mas é a mesma coisa. Se fizeram coisas novas, tá tudo novo, já foi. O que você fez não importa mais. O que você fazia não importa mais, desde que você esteja vivendo como uma nova criação. A sua vida
é para frente, a sua vida com Cristo é para frente, acabou. Você é uma nova criatura, você morreu para as coisas antigas. E agora nós precisamos viver as coisas novas. E a gente cisma em querer resgatar tudo que a gente viveu lá atrás, tudo que a gente era, tudo que a gente é como pessoas sem Jesus. Eu sei que é difícil mudar comportamento, não é assim de um dia para o outro. Eu estou passando uma luta para tentar comer mais saudável, para tentar perder peso, estou tentando ainda, gente. E é uma luta, meu Deus, que luta. Como é difícil comer um pedaço só de uma coisa que você quer comer inteira. Eu vejo uma pizza, eu não quero comer um pedaço de uma pizza. Eu quero comer 4, 5. Essa é verdade, eu não posso mentir. Antes, era assim, eu e o Douglas, a gente come pau a pau ali, cara. É igual, assim. Não tem aquela coisa de, ai, não quero mais não, amor, pode comer. Não tem, gente, não tem. Se bem que esses dias a gente foi comer um hambúrguer, eu não aguentei, eu queria dar metade para ele. Olha, isso já mudou muita coisa, porque eu rejeitar um Silburger é um negócio meio difícil. Pela metade ali, eu não consegui. Eu. É o quê? Não era não, era o primeiro. Era o primeiro. Não, 3 eu não comia não, comia 2, tá? 3 não. Tudo tem limite, né? Gente, olha, é muito difícil olhar. Olha, eu estava falando com a Mariana, a gente entrou no quarto na sexta-feira, a Amanda estava comendo um brownie. Gente, a minha boca encheu d'água. Falei, Senhor, misericórdia, tem misericórdia da minha vida. Fosse em outro tempo, pô, me dá um pedaço aí. Olho dona, né? Feião. Mas eu ia falar, me dá um pedacinho aí, cheia de vontade de comer um doce. Falei, não vou fazer. Gente, mudar comportamento é muito difícil. Muito, muito difícil. É uma luta, é uma briga. E você acha que vai ser assim? Que vai ser diferente com o pecado? Não. Você vai ter que brigar todos os dias contra você mesmo. Para você não cometer mais aquele pecado que você cometia antes de conhecer Jesus. Você vai conseguir sempre? Não. Eu fui no casamento da Isabela e do David. Era uma quinta-feira. Falei, eu não podia comer nada. Aí eu comi, e eu comi com força, aqui tinha uns doces lá. Uma trufa, um brownie, um negocinho de doce. Gente, olha, vou te contar, olha, é triste. Mas eu estou tentando ser uma nova criatura. Perdi 4 quilos. Viu? Olha que vitória. Perdi 4 quilos, difícil. Nem dá para perceber, que eu só desinchei. Falta muita coisa ainda para perder. Mas eu estou tentando. Então, assim, se na nossa vida com Cristo, a gente não seguir tendo essa briga todos os dias, a gente vai perder. E vai continuar sendo as mesmas pessoas medíocres de sempre. Você está salvo. Você creu em Jesus. Você está aqui, você é crente, você está salvo. Mas você vai se contentar só com isso? Você vai se contentar... Não é só com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Calma, não vou falar besteira. Só com a salvação, não. É tudo. Mas você pode estar mais próximo de Deus. Você pode agradar ao Senhor. Você pode cumprir a sua missão por inteiro. Você pode alcançar novos níveis. Você pode ter um galardão bem grandão lá no céu. Então, continue, não pare. O que eu queria dizer hoje para a gente é isso. Nós fomos transformados para resgatar. Amém? Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Aproveita que tem um monte dormindo aí, batendo cabeça. Pessoal que está dentro e fora, cheio de sono. Você foi transformado para resgatar. Você foi transformado para resgatar. Você não foi transformado para ficar só transformado. Você foi transformado para anunciar a transformação que o Senhor fez na sua vida. Você foi transformado para anunciar a transformação que o Senhor fez na sua vida. Tudo precisa ser para o Senhor. Tudo, tudo. Lá em Atos 14, do 21 ao 23. (14, 21 a 23).
tem uma passagem que também me chamou a atenção, de várias, né, que tem das viagens de Paulo, enquanto ele pregava o evangelho. Estava dizendo assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes, e aí continua, né, o texto, o mais importante é aqui, até o 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quando a gente prega o evangelho, a gente precisa estar disposto e saber que a gente vai passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É necessário que o nosso caráter seja forjado, né? Porque a tribulação produz a perseverança. Então, como que a gente vai perseverar se não tiver tribulação? Se for tudo muito fácil, se tiver tudo muito bem, a gente relaxa. Quando a gente está bem, a gente fica relaxado. Ah, está tudo bem. Aí você não ora mais, não lê mais a Bíblia, porque quando a gente está passando por problema é todo dia, né? Ai, Deus me ajuda, pelo amor de Deus. E ouve louvor, e lê a Bíblia, e ouve a Bíblia, e fala da Bíblia, e ora, e ajoelha, porque está passando dificuldade. Passou a dificuldade, conseguiu o que queria, o que você faz? Ai, relaxei. Então, as tribulações, elas são necessárias para a gente entrar no reino de Deus. A gente precisa entender que a nossa vida tem que ser totalmente para Ele. Totalmente. Atos 17, 28, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você tem vivido, se movido e existido em Jesus? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós existimos no Senhor. A transformação, ela gera libertação. Ela gera libertação não só da nossa vida, mas das vidas que vão ser transformadas por Jesus. É necessário que a gente seja liberto das mazelas, das coisas que o diabo fez na nossa vida, das coisas que a gente deu legalidade para que entrasse, né? Tem que haver libertação, tem que haver mesmo uma cura, tem que haver uma cura espiritual. A gente precisa ser liberto dos capirotos que está tudo aí no cangote. Quando eu era do mundo, acho que eu era um fantoche de Satanás. E você acha que quando eu voltei para Jesus, eu precisei ser liberta. E não é um processo fácil, eu preciso ser liberta de muitas coisas todos os dias. Mas o inimigo, ele influencia a nossa vida mesmo, e às vezes a gente nem percebe. E eu precisei ser liberta. Tem um episódio aqui, né, em Atos também. Está lá em Atos 19, logo depois, na outra página aqui do que eu li, que está contando aqui a passagem que tinham uns judeus que andavam expulsando espíritos malignos e tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva. Um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Quem são? Se você não for liberto, você vai pregar em nome de Jesus e vai tentar expulsar em nome de Jesus. Mas não vai acontecer nada. Sabe o que aconteceu com esses caras aqui? Eles tomaram uma surra e fugiram pelados. Os endemoniados não só bateram, mas bateram tanto que os bichos tiveram que correr pelado. Que vergonha. Que vergonha. E o que a gente vai fazer? Não vai buscar libertação, não? Vai esperar o diabo dar uma coça? Então, precisa haver libertação. E aí,
depois vem dizendo aqui, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros, os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Ou seja, pessoas foram libertas, o nome de Jesus foi engrandecido. Tudo aquilo que o diabo tinha na vida daquelas pessoas, né? As pessoas que praticavam o ocultismo, deixaram aquelas práticas, queimaram aquilo tudo, e dessa maneira a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia. Então, se você quer que a palavra do Senhor se fortaleça na sua vida e na vida de quem está ao seu redor, você precisa queimar, reunir as coisas que estão ruins ali, as mazelas. Não estou dizendo que você tem os livros de ocultismo na sua casa, espero que não. Você precisa queimar, reunir isso tudo para que a palavra do Senhor para que o nome de Jesus seja engrandecido, você seja liberto e a palavra do Senhor se fortaleça. Se propague e se fortaleça na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. A gente tem que amar a missão que a gente recebeu. Quando a gente é transformado para resgatar, a gente precisa amar essa missão. A gente precisa internalizar isso como se a nossa vida dependesse disso. E realmente depende. Realmente depende. Né? Então, está lá em Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o nosso objetivo. Paulo não considerava a vida dele preciosa em nada. Se ele não cumprisse o que Jesus falou para ele, não adiantava viver. Como eu sou confrontada por isso aqui? Porque muitas vezes a gente se pega reclamando, se pega negligenciando as coisas que o Senhor manda a gente fazer. Eu sou uma que preciso ainda mudar em muita coisa. Quando eu vejo isso aqui, eu fico pensando, meu Deus, será que eu tenho coragem de realmente falar isso? Que a minha vida realmente não importa? Será que isso é uma prática ou é só a gente ler e acha bonito, marca com marca-texto? A gente precisa amar a missão que a gente recebeu com intensidade. A gente precisa ser humilde. Né? Lá no versículo 35 desse mesmo capítulo, tem algo que também me chamou a atenção. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. A maior felicidade em dar do que em receber. A gente tem que pregar o evangelho, fazer aquilo que a gente precisa fazer, sem esperar receber nada dos outros, sem esperar receber reconhecimento. Porque o reconhecimento ele vem do Senhor. É difícil, não é fácil, porque às vezes você se doa, e você só recebe ingratidão. Mas amar a missão com intensidade é você ter essa humildade de entender que melhor felicidade é dar do que receber. Então, faça porque o Senhor pediu para você fazer, não para ter reconhecimento de ninguém. Não para que as pessoas sejam gratas a você. A gente fica, muitas vezes, esperando. Poxa vida, mas eu ajudei tanto essa pessoa e agora ela fez isso, fez aquilo. Ou então, eu ajudei tanto e não tem ninguém aqui para me ajudar nisso que eu estou fazendo. Cara, você está fazendo para quem? Para você ou para Deus? Ou para os outros? É para Deus, cara. Então, você não precisa ficar preocupado em receber. Você tem que ter felicidade de fazer. E isso, muitas vezes, implica em ajudar os fracos. Né? Você tem que fazer. Para Deus. Sem se preocupar em receber nada em troca. É necessário não ter vergonha do Evangelho e ter fé. Porque, às vezes, a gente fala que não tem vergonha do Evangelho, mas a gente tem. Às vezes, a gente tem vergonha do Evangelho. Porque você não quer falar que você é crente. Você não quer
cumprir a missão que você precisa cumprir. Então, você tem vergonha e deixa para lá. Né? Lá em Romanos 1, 16 e 17, diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? A gente não precisa se envergonhar do evangelho, porque o evangelho é salvação. O evangelho é o caminho certo. Não é isso tudo que a gente vê por aí. Né? Gente, é absurdo. Eu vi uma notícia agora aqui de manhã. É uma coisa absurda. As coisas estão absurdas, assim. É absurdo. Uma notícia de uma página de influência, né? Uma página de notícias, dando dicas. Dicas. Sabe qual era a dica, irmãos, do carnaval? Eu vou falar aqui, vocês me perdoem, mas era assim que estava escrito na internet, para todo mundo ver. A internet que eu e você acessamos. Um site de notícias. 3 dicas para dar uma rapidinha no carnaval. Misericórdia, gente. Dicas para você fazer sexo na rua. Olha que coisa absurda. É absurdo. E aí, olhando um monte de adolescente que tinha lá ontem, eu fico pensando, meu Deus, se esse povo resolve seguir essas dicas. O diabo está aí, gente, dando dica. E a gente tem vergonha de falar do evangelho. A gente tem vergonha de anunciar a palavra do Senhor, que é a verdade, que é a salvação. Então, em nome de Jesus, gente, vamos parar de ficar atrás, de ficar para trás, enquanto o diabo está se apresentando de todas as formas, para os nossos amigos, para a nossa família, para os nossos filhos. Tudo se perdeu. Acho que até a noção, né? O pudor, foi tudo embora. Já foi. É a falsa liberdade. Nós temos a verdadeira liberdade. Nós somos livres de não precisar se adequar a essas coisas. Nós somos livres, meus irmãos. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Nós somos livres das amarras do pecado. Nós somos livres das bebidas, das drogas. Nós somos livres porque a gente não precisa ir para uma praça sem querer só para mostrar que a gente está se divertindo no carnaval, para buscar uma falsa alegria. Nós somos livres. Você é livre? Então você pode glorificar a Deus por isso. Você é livre. Nós somos livres, nós somos luz. Nós precisamos dizer para esses jovens e adolescentes que não, eles não precisam de 3 dicas para fazer uma rapidinha no meio da rua. Gente, isso é absurdo. Não dá. O que a gente precisa é do Senhor, é de Jesus. Então, essa é a forma como o mundo se apresenta. E a gente está calado. A gente está calado. A gente tem vergonha. Não, mas se eu falar isso aqui, meu Deus, eu vou ser cancelado. Não posso falar. Tem que falar. Tem que falar o certo, porque se a gente não falar o certo, o errado vai continuar sendo pregado. A gente acaba se omitindo às vezes, né? Por medo de achar que falou besteira, que está sendo ruim demais, radical demais. Enquanto isso, todas essas coisas, promiscuidades e tudo que o diabo tem para oferecer está se propagando aí. É necessário morrer para o pecado. Romanos 6:11. Morrer para o pecado e viver pelo Espírito. Se você foi transformado para resgatar, é necessário morrer para o pecado e viver para o Espírito. Romanos 6:11 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Porque muitas vezes a gente permite que o pecado domine a gente. E aí o pecado escraviza a gente. A gente leu sobre isso aqui.
que a gente vai se tornando escravo do pecado. Mas de Deus a gente não quer ser escravo. Ai, mas eu vou ser escrava de Deus? Que coisa horrível. Para que eu quero servir um Deus que seja para ser escravo dele? Eu já vi uma menina falando isso num vídeo. Eu não quero servir um Deus narcisista. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, mas por quê? Ai, eu sou crente, mas um evangelho que só fala o que a gente quer ouvir. É esse o evangelho que a gente quer seguir. E não é bem assim, né? É morrer para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 8. Tem o 1. Nós podemos, porque muitas vezes a gente vai ficando com medo e vai ficando inseguro porque a gente ainda peca, nós não somos perfeitos. Apesar de estarmos tentando todos os dias melhorar, nós ainda pecamos. E aí a gente dá voz ao diabo para parar a gente. A gente se afasta, quando a gente peca, a gente se afasta ao invés de se aproximar. Quando a gente peca, a gente para de orar ao invés de orar mais ainda. Então, a gente precisa lembrar disso. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos livres. A gente acabou de falar isso aqui. Nós somos livres. Não há condenação sobre mim e sobre você. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então, tudo que o diabo tentar jogar na sua cara é mentira. Já foi, já passou. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está pecando, se existe alguma coisa que ainda te impede de viver a plenitude da vida que Jesus quer para você, se arrepende, pede perdão e segue em frente, em nome de Jesus. Não fica preso a isso, não se esconde cada vez mais no buraco. Se arrepende e vai. Vai, não peques mais. Era o que Jesus falava. Não importa o que a pessoa tinha feito. Ai, mas o que você fez foi horrível. Vá e não peques mais. Se você se arrepender e se comprometer em ir e viver uma vida diferente, não há condenação mais sobre a sua vida. Então, a voz do diabo precisa ser calada hoje na sua vida, na minha e na sua vida. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque se a gente continuar vivendo dessa forma, vivendo com a mente voltada para essas coisas, para os pecados que a gente acaba cometendo, não confessa por vergonha e cai nesse ciclo vicioso, a gente vai continuar sendo guiado pela carne e não pelo Espírito. Então, se nós fomos transformados para resgatar, a gente precisa calar a voz do diabo nas nossas vidas e viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Ainda em Romanos 8, 18 e 19... Romanos 8, 18 e 19. Só o 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. As pessoas, a natureza, todos estão aguardando. Estão aguardando com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, nós precisamos revelar o amor de Cristo, nos revelar. O mundo anseia por Jesus. Pessoas anseiam ser salvas por Cristo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Você é a luz? Nós somos luz. Mateus 5. 14 a 16. Se você quiser, se o louvor quiser subindo para cá. Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Nós somos a luz do mundo. E a gente não pode ficar escondido. Nós precisamos iluminar. Não adianta ter uma luz se a gente esconde essa luz. A gente precisa colocar essa luz no alto. A gente precisa ir para a escuridão para iluminar.
Nada do que eu estou falando aqui é novidade, mas é algo que a gente precisa se lembrar. É algo que a gente precisa colocar em prática. É algo que a gente precisa se lembrar todos os dias, que nós fomos transformados para resgatar. Transformados para ir buscar as almas que ainda não conhecem a Jesus ou que se afastaram, que estão distantes, que pode ser que não tenham tido um encontro real. A gente encontrou pessoas que não conheciam Jesus, que não serviam a Cristo, mas encontramos pessoas que são de alguma igreja e estavam lá. E aí quando você pergunta, né, igual a gente perguntou para aquele menino, né, Davi? E ele falou para você, eu nem sei, cara, o que eu estou fazendo aqui. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Provavelmente ele também não sabe o que ele está fazendo na igreja, mas a gente está aqui para isso, para acolher essas pessoas. Para ensinar o que a gente já sabe, para compartilhar. Nós somos luz. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E lembre-se, o chamado é irrevogável. O chamado é irrevogável. Não dá para voltar atrás. Esse versículo está lá em Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus te chamou para fazer é irrevogável na sua vida. Não tem como contestar. Não tem como esquecer. Ele te chamou. Não tem como voltar atrás. Aquele que lança a mão no arado não pode voltar atrás. Você pode ficar de pé no seu lugar? Se você tem negligenciado o chamado de Deus para a sua vida, lembre-se de que Ele é irrevogável. Ele escolheu você, independente de como a sua vida está, independente da idade que você tenha, independente, Ele escolheu você. E as pessoas que você conhece, eu não conheço, eu não posso ir lá falar com elas. Mas você pode. Você pode. Você pode anunciar Jesus. Você pode cumprir o seu chamado. Você pode mostrar a luz de Jesus em você. Foi para isso que nós fomos transformados. Para resgatar vidas. Para levar a luz. Para morrer para o pecado e viver para Cristo. Abaixa a sua cabeça aí. Vai pedindo ao Espírito Santo para te lembrar onde foi que você parou de acreditar que você podia anunciar a palavra de Deus, aonde foi que você deixou a voz do diabo te influenciar, aonde foi que você deixou que aquelas vozes mentirosas do diabo na sua cabeça dizem que você não é capaz porque você pecou. Pede ao Espírito Santo para te lembrar, para te trazer memória. E esse é o momento de você se arrepender, pedir perdão a Deus e continuar, e não parar, e não desistir. Vai ser difícil, mas as tribulações são necessárias para que a gente alcance o reino de Deus. A tribulação gera perseverança. Persevere. Tá difícil, tá tendo tribulação demais, persevere. É chegada a hora em que a gente precisa se manifestar como os filhos de Deus, fazer a diferença, dizer que o que nós temos é muito melhor do que os prazeres que a carne oferece. É muito melhor servir a Deus, é muito melhor ter uma alegria plena, sem precisar de bebida, de drogas, de sexo. Simplesmente servir a Cristo e sentir a presença dEle. É isso que nós precisamos falar, pois temos que falar daquilo que temos visto e ouvido. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se tiver recebido esse chamado e não estiver pregando o Evangelho, negligenciar ele. Senhor, nós precisamos de Ti. Que essa canção seja um momento de você orar a Deus, pedindo para que tudo que te impede de desempenhar o seu chamado, tudo que te impede de ser luz e sal da terra,
possa ser lançado por terra agora. Coloca isso diante do Senhor. Pede perdão, se arrependa e siga em frente para aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Oh, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Oh, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não vale a pena viver sem Jesus.
Não vale a pena viver sem Ele na nossa vida. E se você foi transformado para resgatar, mas alguma coisa te impede de se lançar nisso, eu queria te chamar para vir aqui na frente. A gente quer orar junto. A gente quer orar junto. Não importa se você está aqui com a gente nesses dias, no Dentro e Fora ou não, se você acha que tem alguma coisa te impedindo. A gente vai cantar mais uma vez. E se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, vem aqui na frente. Se você quer dizer, Senhor, eu preciso dar um passo a mais para poder cumprir a missão que o Senhor tem para mim. A missão que o Senhor tem para todos nós, que é pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho a toda criatura. Se você sente que tem alguma coisa te impedindo, se você sente que você precisa melhorar, vem aqui na frente para a gente orar junto. O Senhor quer te encher de coragem. O Senhor quer derramar ousadia sobre a sua vida. O Senhor quer tirar a sua timidez. O Senhor quer que você fale aquilo que Ele tem feito na sua vida para as pessoas. O mundo precisa conhecer Jesus através da sua vida também. Nós vamos cantar mais uma vez e eu vou pedir ao pastor Douglas para fazer essa oração. E se de alguma forma você se sentiu tocado por isso, que você venha aqui na frente para a gente orar junto. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Está atendendo o chamado do Espírito Santo. Ele está te chamando, ainda tem lugar para você aqui. Algumas pessoas já estão aqui na frente. Esse convite é feito a todos aqueles que entenderam a voz do Espírito Santo. Talvez todo esse medo, esse bloqueio de falar de Jesus esteja acontecendo dentro da sua casa, da sua família. É possível que algumas pessoas aqui gostariam de falar mais sobre Jesus para os seus parentes, para as pessoas que você ama. E às vezes é tão difícil a gente fazer isso dentro da nossa casa. O Senhor quer quebrar essas barreiras, o Senhor quer abençoar a sua vida. Ainda há lugar para você. Nós queremos orar juntos, porque nós entendemos que nós somos uma família de fé. E juntos nós somos preparados pelo Espírito Santo para ir além. Juntos nós somos preparados pelo Espírito Santo para viver coisas extraordinárias, como foi pregado aqui hoje. Sabe, a vida do apóstolo Paulo é uma inspiração, mas Deus quer usar a minha e a sua vida também. Deus quer fazer de mim e de você grandes promotores da palavra de Deus. Pessoas que levam Jesus aonde passam. Pessoas que não se sentem envergonhadas, pessoas que não têm medo, e pessoas que têm certeza do seu chamado. O que você quer colocar diante de Deus? Ainda há tempo. Mesmo quando eu começar essa oração, você pode sair do seu lugar e se colocar aqui na frente. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome. Nessa manhã, ó Deus, que o Senhor nos presenteou mais uma vez com uma porção da Tua palavra. Nós queremos, Senhor Jesus, começar colocando diante de Ti a vida dos nossos irmãos que estão aqui na frente. Senhor, toma cada um desses corações em Tuas mãos. Se o Senhor os trouxe aqui, ó Deus, é porque o Senhor está gritando no ouvido deles. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor Jesus, essas vidas de uma forma especial. Meu Pai, aqui diante do Teu altar, ó Deus, eles trazem tudo o que têm e tudo o que são. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo.
Dê a eles, ó Pai, a capacitação, a segurança, a ousadia, a intrepidez. Dê a eles, Senhor Jesus, cada dia mais e mais intimidade e conexão contigo. Dê a eles, Senhor Jesus, a certeza de que são instrumentos, vasos escolhidos por Ti. Pai, em nome de Jesus, toma cada um nas Tuas mãos, cada família aqui representada. E quanto a nós, Pai, igreja, derrama sobre nós, Senhor Jesus, essa bênção também. Meu Pai, que essa igreja, ó Pai, seja sempre uma agência do reino. Que as portas dessa igreja, ó Pai, sempre estejam abertas. Mas que não estejam abertas apenas para que pessoas de fora venham aqui para dentro. Mas que essas portas estejam abertas também para que nós possamos ir lá fora. Meu Pai, há um mistério nisso e nós entendemos esse mistério. Precisamos, Senhor Jesus, que os perdidos cheguem, mas nós precisamos ir. Capacita, Senhor, esse povo. Continua dando um coração generoso. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que os nossos irmãos nos abençoaram para viver esses dias. Cada um que orou, cada um que está intercedendo por nós, cada um que colaborou financeiramente, cada um que doou um item, cada um que decidiu doar do seu trabalho. Meu Deus, eu nem sei, ó Pai, como agradecer. Mas eu te peço, Pai, abençoa essa igreja. Multiplica, ó Deus, essa unção que há sobre nós. Que Heliópolis, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo sejam impactados pela Tua palavra. Começa em nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã e temos a certeza que saímos daqui com a Tua bênção. Saímos daqui, Senhor Jesus, juntos e conectados com o Teu Espírito. Mais uma vez, Senhor, eu te peço por aqueles que estão aqui na frente. Senhor, que não saiam daqui sem a certeza de que o Senhor já resolveu todas as pendências. Que ao virem aqui para frente, os passos que eles deram em direção ao Teu altar não se comparam com os passos que o Senhor mesmo deu na direção de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial, com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Você pode abraçar essa pessoa que está perto de você. Você pode declarar uma palavra de bênção, de paz, de vitória sobre essa vida. Desejo um domingo abençoado. Logo mais às 18 horas nós estaremos novamente reunidos aqui. Convide seus amigos, convide seus parentes, convide todos a estarem aqui conosco. Deus está operando coisas grandiosas e nós vamos experimentar cada uma delas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.